Às vezes o que a pessoa precisa é só aquele destrave. Você acha que a hipnose ela ajuda nesse ponto, então? Ajuda muito, 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 muito. Porque a gente pode usar uma dor para encontrar onde isso começou. É basicamente isso. Uhum. A hipnose, ela é só uma ferramenta. A psicanálise, ela vem mais como investigação mesmo. Uhum. E aí, as pessoas dão a definição de hipnose como estado alterado de consciência. Eu lutei durante muito tempo para botar isso dentro de mim. Era uma briga. Falava, não, porra. Você não concorda com isso? Não concordava de forma alguma. Eu falava, cara, estado alterado de consciência não faz sentido, velho. Não faz sentido. Quando você vê uma hipnose de palco, faz todo sentido. Porra, a pessoa está num estado alterado de consciência. Então, a hipnose de palco não é hipnoterapia. No sentido nem básico. É outra parada. É outra coisa. Ali é palco. É show. Show. É outra coisa. Na investigação que a gente faz, deixa eu ver se eu consigo explicar de alguma forma, mas estudo de Pavlov, sabe? Como é? É basicamente... Alguém sabe falar melhor sobre o estudo de Pavlov aqui do que eu? Isso. Como é isso? A gente vê muito isso dentro da comportamental, né? Era isso que eu ia falar. Base comportamental. Assim, o Pavlov percebeu que o cachorro dele tinha ali quando mostrava a comida, ele já começava com a deglutição ali, né? Já salivava, já né? querendo ali o negócio. Então, assim, primeiro ele percebeu que quando mostrava a comida, ele já tinha aquilo ali. Tinha então ele tinha aquela resposta. Então ele foi percebendo ali que o quê? Que foi o estímulo, né? Uhum. O estímulo gerava ali uma reação física, né? E aí ele sabia, já fazia associação que ali ele iria comer. Né? Então ele tem ali cria-se ali a questão do estímulo, comportamento e consequência. Né? Então o estímulo da comida, a deglutição ali dele ia salivar e ele saber que já estava ali para ir se alimentando. É mais ou menos isso. Quando a gente fala de resolver os problemas com a hipnose, é mais ou menos esse efeito. Uhum. Às vezes aconteceu algo no passado que dá essa aglutinação. A gente não sabe bem de onde vem, mas a gente sabe que está lá. É como o estado alterado de consciência não é uma coisa que vai acontecer por um estalar de dedos como acontece no hipnose de palco. Ela acontece durante a sua vida. Algo aconteceu e aquilo tornou o estalar de dedo. E aí isso vai se ratificando durante a vida. E aí o que a gente tem que fazer é desfazer isso. Então, sim, é um estado alterado de consciência. Hoje eu concordo plenamente que é um estado alterado de consciência. O que a gente tem que fazer é desfazer isso. Encontrar isso e remodelar. Entendi. Ou seja, num trabalho conjunto, mas um trabalho que você vai identificar esses nós para poder desatá-los, talvez. Exato. Sim. Então, no processo de hipnoterapia, ele é um processo que ele tem um início, meio e fim, que eu acredito que até o TCC ele tem um processo, ou ele vai aparecendo a partir do momento que você percebe uma necessidade do paciente? Eu já conversei algumas vezes com a Vanessa sobre isso, que é assim, tem gente que chega com fratura exposta. Você chega com a perna quebrada, você vai no médico, fratura exposta. Eu tô com um problema, depressão. Ponto. Beleza, o que a gente tem que resolver? Depressão. A gente determina prazo para isso e a gente vai lá e resolve. Geralmente 3 sessões são mais do que suficiente. Agora, se a pessoa está querendo algo maior, crescimento, e não sabe absolutamente nada do que está acontecendo, por exemplo, minha vida está travada. Beleza. O que você quer? Porra, nem isso eu sei. Então, a gente vai ter que fazer todo um trabalho. Aí entra a psicanálise, entra outras ferramentas que a gente tem que usar. A hipnose nada mais é do que apenas uma ferramenta. Ela facilita esse destravar, esse glutinar, isso que a gente está conversando sobre destravar. Eu acho que esse é o resumo. Entendi. O paciente, então, as pessoas elas têm... eu acho que a hipnoterapia no Brasil, ela... Não sei se ela está tão avançada quanto em outras partes do mundo. Muitas pessoas temem a hipnoterapia. Fala que não tem evidência, não sei o quê, joga um negócio desse. Como é que está a hipnoterapia hoje no Brasil e como é feito um processo? O exemplo de como é feito um processo da pessoa, porque eu já ouvi falar que a pessoa ela não é totalmente influenciada pela outra, pelo hipnoterapeuta. Ou seja, tem que ter uma certa concessão da pessoa que está passando pelo processo da hipnoterapia, né? Aí eu queria saber de você, como funciona esse processo, para as pessoas entenderem um pouco do tipo assim, cara, será que eu
que estou aqui assistindo esse podcast, será que eu preciso da hipnoterapia? Será que é esse que é o caminho? Assim como a Vanessa falou, tem que ter identificação. O terapeuta e o paciente, eles têm que estar ali com o mesmo objetivo. Uhum. A partir desse momento, aí as coisas começam a acontecer. A hipnoterapia, ela tem um certo preconceito, porque é uma coisa meio cultural. Os filmes que a gente vê sobre hipnose, eles são completamente avessos ao que realmente acontece. É totalmente o oposto do que acontece na hipnoterapia. A gente vê os filmes como se fosse algo do outro mundo que fosse nos dominar. O problema é que, assim como foi falado aqui do estado de Pavlov, a gente está no estado de hipnose. É exatamente o oposto. Então a gente tem que tirar isso. Então não é questão de você poder ou não ir para a hipnose, não. Você acreditar ou não. É mais uma coisa pessoal. A gente estava falando um pouco antes aqui sobre isso, que quando a gente fala sobre os pacientes, não é bem o que eu faço, e sim o que o paciente quer. Quando ele entra ali na sala, a gente elimina tudo que é nosso para olhar para o paciente e ver o que ele quer. E não necessariamente é o que ele quer, ele pode estar equivocado na busca dele. Então, o nosso trabalho é alinhar o que ele precisa. Então, hoje, eu faço muita hipnose, mas o meu trabalho é mais de psicanálise. Por quê? Porque durante o meu trabalho, do tempo que a gente está trabalhando junto, eu aprendi que não é só necessário resolver o problema, é necessário encaminhar também. Porque a hipnose, além dela ser ela é muito rápida para resolver o problema, mas às vezes a pessoa resolve, quebrou a perna. Voltando àquele exemplo. A pessoa teve a fratura exposta. A gente vai lá, coloca no lugar e depois a pessoa sai, mas pode ficar não tão bem ajustada. Ela vai voltar a quebrar a perna de novo. Ou com medo de pisar de novo. Isso, exatamente isso. Porque, na verdade, não basta você curar um trauma, mas você tem que fazer com que a pessoa, de alguma forma, evite novos traumas. E aí entra a Jungiana, o TCC, essa questão da pessoa se entender, porque eu acho que é importante isso. Às vezes você tem uma questão que você cura um sintoma, mas eu acho que é como se fosse um iceberg. Você vai ter que cavar um pouco ali para saber o que está ali embaixo. Que se você não curar, volta a aparecer o sintoma. Isso aí, como é que é trabalhado mais ou menos questão de TCC, Jungiana? Bem dentro do que ele estava falando, né? Como ele disse, a hipnose acaba sendo mais uma ferramenta, né? E aí ele acaba entrando muito na psicanálise por isso, porque ele foi falando ali e eu fui pensando, né? Olha o tanto que as teorias, né? E as referências das escolas, né, psicológicas, elas sim dialogam entre si. Por quê? Conforme ele foi falando, eu fui pensando muito nessa questão simbólica, né? Não é o que eu quero para o paciente, é o que ele precisa, é o que ele está preparado para acessar. São os símbolos que aparecem muitas vezes ali dentro da própria perspectiva da hipnose, né? Às vezes é uma memória, às vezes é uma imagem, é um símbolo. O que tem por trás disso? E aí a gente sai somente da hipnose enquanto uma ferramenta e possibilita o aprofundar. Né? Seja através da psicanálise ou através da própria psicologia junguiana, através dessa simbologia, que imagem veio, que circunstância apareceu ali, né, para aquele paciente, e a partir daí a gente consegue então aprofundar. A gente sai, como o Frelzão falou, né, desse estado alterado, ou seja, eu saio daquela perspectiva talvez doutrinada, de crenças, de padrões, que eu fui muitas vezes ensinado, ou eu segui uma vida inteira achando que era daquela forma, de repente eu me deparo com a circunstância de dizer, opa, não precisa ser desse jeito, pode ser diferente, e na verdade o que vai me curar, o que vai me ajudar a sair, né, dessa circunstância é exatamente fazer diferente, mas eu preciso aprofundar e entender melhor. Como é que eu vou fazer diferente, né? Porque é isso, é como você falou. Às vezes a pessoa vai ficar com medo de pisar. Opa, eu já me machuquei, e aí? E agora? Eu vou precisar de ferramentas, né? Para conseguir me sentir mais seguro,
para mudar os meus padrões, para mudar essas crenças, para mudar o meu comportamento. A gente veio até conversando, né, sobre isso no caminho, falando sobre essa coisa da crença, né, que vem às vezes de forma até transgeracional. Tava brincando ali com a Vanessa, falando assim para ela, né, eu falei assim, engraçado, né, a gente tem muito aquele padrão assim de que, eu não posso descansar, não posso ficar ocioso, ou, né, nossa, vem culpa, vem aquela sensação de, nossa, eu tô aqui sem fazer nada, sendo que tem 1000 coisas para fazer, e aquela sensação de improdutividade. E aí até a Vanessa brincou e disse assim, mas você já parou para pensar que às vezes, poxa, você trabalhou a semana inteira, tá realmente muito cansado, precisando descansar, aí chega no final de semana, que o seu corpo tá te falando, né? Você precisa disso. Mas você tem uma autocobrança, uma crença que às vezes vem do avô, da mãe, do pai, né? De que não pode parar, de que tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre produtivo, fazendo alguma coisa, que te impede até de entender que o descanso também é necessário. Ou seja, é um exemplo de crença que foi doutrinado uma vida inteira e que às vezes a pessoa se sente culpada, né, de sair desse padrão. Ninguém está dizendo que a pessoa vai se tornar preguiçosa, né? Vai, enfim, de repente virar uma pessoa que não quer fazer nada da vida, né? Não é isso. Mas é esse padrão, ou seja, dá aquele medo, né, de mudar, de sair desse padrão de crença, né, dessa doutrina, né, muito forte, né?